Brasil, a China, vários outros países já têm feito planos para fazer comércio internacional sem usar o dólar. Agora apareceu um ex-embaixador estadunidense comentando o papel do Brasil nesse plano com um certo tom de ameaça. Essa história começou com um acordo entre Brasil e China, que aconteceu lá quando a comitiva brasileira foi para a China em março, e voltou a repercutir ontem, quando tanto a Dilma quanto o Lula falaram sobre esse assunto na posse da Dilma como presidenta lá do novo Banco do Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS. Eu vou trazer aqui a fala que o Lula fez no discurso dele sobre isso, que eu achei interessante trazer de novo aqui. Toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Então, se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Então, falando ali, né? Escolheram o dólar porque era a moeda forte, ok, entendo isso, mas isso teve consequências para os países em desenvolvimento. E a Dilma também fez uma fala, eu e a Ana já discutimos ontem na live que saiu nesse corte aqui. O Lula também falou mais sobre os bancos, o FMI, que também saiu em outro corte. Vocês podem procurar, tá aí, recente. De qualquer forma, Álvaro, o que eu quero trazer hoje é outra coisa, é pensar aí, e aí? Como é que os Estados Unidos está reagindo a essa fala do Lula aí? A gente vai ver isso, Álvaro, numa entrevista que foi publicada agora no dia 14 de abril, hoje, lá no Globo, em que um ex-embaixador dos Estados Unidos, que foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil aqui durante os primeiros governos Lula, o que ele foi questionado a ele, o que ele falou sobre isso. A resposta dele já saiu logo na manchete. Se o Brasil, a China ou os BRICS querem substituir o dólar, boa sorte com isso, diz um ex-embaixador dos Estados Unidos. Ex-subsecretário do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, Thomas Shannon, também afirma que o Lula deve ter cuidado com o que diz sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Da Janaína Figueiredo, direto de Buenos Aires. Pois ali eles até resumiram um pouquinho a fala dele, que foi: se o Brasil, a China ou os BRICS querem substituir o dólar, são escolhas do Brasil e serão problemas do Brasil. Boa sorte com isso. Foi essas aspas. Eu não sei você, esse tom aí tá um pouco ameaçador. É mais um, né? Tem esse gringo aí. Eu já tinha ouvido o Marco Rubio, que é um republicano, senador lá, bem conhecido, estava dizendo: estamos em um conflito aberto com a China, precisamos agir como tal. O Biden não passa respeito, que ele é republicano, ele é oposição ao Biden, né? E a China diz que não respeita os Estados Unidos, que o Biden passa uma imagem muito fraca, Sofia, diz o Marco Rubio. E o Trump hoje tem uma entrevista aí, também para a TV, acho que para Fox News, dizendo: perdemos o Brasil, né? Então, o ex-embaixador acho que está tentando passar uma imagem assim de força dos Estados Unidos, né? Eu acho que esse é o pensamento da diplomacia americana mesmo, a maneira como ele costumou se ver a vida inteira é essa, assim, né? Eu imponho o dólar para vocês, tentem aí, né?
E Pois os é. republicanos estão mais numa assim, olha lá, ó, tá vendo? Sem nós os Estados Unidos enfraquecem, hein? Olha lá, o Biden fraco, China despontando. Eu recomendo que as pessoas leiam essa entrevista inteira, Álvaro, e você vai ver que o tom inteiro da entrevista é aquele ali. É um Ameaçador, tom, assim, é cuzão, um tom cuzão. de ameaça disfarçada de eu não ligo, sabe? O tempo todo, cada parágrafo, você É, termina desse jeito de isso faz aí aí, para ver o que vai dar, vai. isso aí não é diferente de notinha de Braga Neto no auge da guerra institucional bolsonarista contra o STF, não. É o mesmo tipo de coisa. Uhum. E tem nessa entrevista, Álvaro, teve 3 pontos que eu achei assim de destaque. Um deles foi esse, o do dólar, que eu acredito que o pessoal do Globo também achou que era destaque, tanto é que colocou na manchete. Mas teve outros pontos, outros 2 pontos. Um dos pontos foi que agora, nessa visita que o Lula está fazendo à China, ele foi visitar a Huawei, né, que é aquela empresa de tecnologia chinesa que entrou aí numa grande disputa para ver quem que ia dar 5G para o resto do mundo, né? E o Lula foi lá, visitou a Huawei, inclusive ele publicou e depois apagou das suas redes sociais essa foto aqui dele colocando Apagou por quê? óculos. Pois é uma boa pergunta. Saiu manchete hoje lá no Poder 360 falando que essa foto foi apagada. E de fato, se você vai nas redes sociais, o Lula foi Apagaram. apagada. Por quê? Uma boa Foto tão, pergunta. tão Não. divertida. Mas, enfim, o ponto é que os Estados Unidos não gostaram dessa visita e eles estão com esse discurso de que a Huawei vai usar a tecnologia deles. Se vocês usarem a tecnologia chinesa, a Huawei ela recebeu investimentos do governo chinês e vai espionar vocês para o governo chinês. Que, vamos e convenhamos, é muito irônico isso vindo dos Estados Unidos, e se você quer saber por que é irônico, eu vou sugerir que coloca 3 palavrinhas no Google. Snowden, NSA, Petrobras. Coloque essa combinação de 3 palavras e veja por que é irônico os Estados Unidos falar de um governo espionando o outro. E o terceiro ponto que eu acho de destaque nessa entrevista, Álvaro, é quando eles se referem à guerra na Ucrânia, que é esse ponto aqui. Como é que é o esquema lá? Sobre a guerra, como avalia as declarações do Lula sobre a Crimeia? Bom, poderia dizer que o Zelensky poderia sugerir que Lula desse o Rio Grande do Sul para a Argentina. Mas, falando sério sobre um assunto muito grave e que preocupa a todos, se o Brasil espera ter um papel no processo que ajude a terminar com esta guerra, deve ter cuidado com o que diz, deve se apresentar como neutro, Eu gostei muito, como é que é o nome do cara mesmo? Shannon? Shannon. Shannon, Thomas Shannon. O Thomas Shannon é porque ele também é da diplomacia, ele é chique, né? Ele é o caso raro de um gringo que sabe onde fica o Rio Grande do Sul, rapaz. Vamos lembrar que ele foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né? Não, mas ele é gringo. Você não espera que ele saiba um negócio desse. Parabéns pro Shannon. Não, e o que eu achei interessante aí, de novo, irônico, é eles falando que o Brasil deve se apresentar como neutro, sendo que aqui nessa mesma live, né, Álvaro, vai ter um corte sobre isso, a gente já discutiu que vazou uns documentos lá, que são supostamente do Pentágono, na qual os Estados Unidos se preocupava de existir um grupo neutro, supostamente neutro, porque isso poderia pegar mal para a imagem deles de agressor e vítima, né? Então, nos documentos internos eles falam, olha, não é bom que existam grupos supostamente neutros. Agora, quando é o ex-embaixador fazendo seu discursinho, não, vocês têm que ser neutros. Só quero sempre ressaltar, né, que aqui a gente não tem nada contra gringo, né? Inclusive temos amigos que são. Show gringofobia. Aqui não. Dito isso, tomar no cu. Será que se falar inglês eles entendem? Go home, gringo. Go home. Não, a gente obviamente se sente desrespeitado, né? Lendo uma coisa dessas. E aí eu lembro do Putin, que também não é flor que se cheire, mas tem uma frase muito boa, né?
Diz ele assim, Sofia: pouquíssimas nações neste mundo são verdadeiramente soberanas. E isso, para mim, encarna muito o que parece ser o ideal dele, que é uma Rússia soberana, né? Obviamente, ele quer a Rússia soberana porque na Rússia o soberano é ele. Então, ótimo, faz sentido para ele que seja assim. Da mesma forma, eu tendo a olhar essa nova configuração geopolítica do mundo, que me parece inegável, já está rolando. Me parece, eu vi uma reconfiguração. O Lula vai conversar lá na China e as bandeiras dos BRICS estão colocadas sempre presentes lá. Eles querem mostrar, a minha impressão é essa, que tem um eixo que é deles agora, que é esse BRICS aí. E isso tem muito a ver com a chegada do Brasil na cena internacional, depois de um período de auto-isolamento imposto, né? O período do par internacional, com muito orgulho, com muito amor. Então, alguma coisa está mudando. Eu olho para isso, de novo, de maneira muito pragmática, sabendo que não existe poder sem abuso de poder. Obviamente, estou empolgadíssimo em ver os Estados Unidos perder sua primazia aqui nesse quintal latino e fudido. Obviamente, isso me empolga muito. Mas sou brasileiro e desconfio sempre.